13, e nós vamos ler aqui até o capítulo 4, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 13. O título que a Sociedade Bíblica deu para esse trecho é O Batismo de Jesus e a Tentação de Jesus. São dois eventos que acontecem em sequência e tem uma conexão incrível. E diz assim o texto: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, João, dissuadia quem? Jesus, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos aqui diante da Tua Palavra, diante dessa revelação maravilhosa, diante dessas histórias fantásticas, que são muito mais do que meras histórias, são palavras de vida e vida eterna. Que o Senhor nessa manhã possa abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua vontade e realmente, Senhor, vivamos essa vida, essa existência, enquanto aguardamos a Tua vinda, que possamos, ó Deus, viver para a Tua glória. É o que eu te peço nessa manhã, em nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vive num mundo, vivemos numa geração, numa época, chamada de época pós-moderna, vivemos a pós-modernidade. Essa expressão, ela surge de uma série de decepções, Você estava hoje vindo para cá, e a gente falando, eu estava com uma amiguinha da Luísa, trazendo ela aqui para o culto hoje, ela estava em cima com a Luísa, e a gente falando sobre as matérias, do 10º, 11º, 12º, ela falou: vou ter filosofia e tal. Eu falei: que legal. É importante a gente entender a evolução do pensamento, para que a gente possa compreender que o mundo nem sempre foi como é. As pessoas pensaram de maneiras diferentes no passado. E a gente vive nessa época pós-moderna, e a pós-modernidade é marcada pela frustração, pela decepção humana. Durante a Idade Média, chamada Idade Média, todo o trabalho filosófico, científico, era voltado para o divino. A Igreja Católica, ela dominou o cenário ocidental durante um período muito grande da história, e as artes, a cultura, a ciência, tudo se voltava para o sagrado, para o divino. Tudo que era retratado nas artes era Deus, Jesus, a Trindade, os santos, enfim, e acreditava-se que a resposta para a razão dessa vida, da existência, viria da Igreja. Mas o final da Idade Média foi marcado por um período de decepção com a própria Igreja. Então vem a Reforma,
E vem aí o renascimento, quando o homem então tira o foco do religioso, do sagrado, e passa a olhar para outros aspectos da vida. E achava-se que aí sim, a partir desse momento, com a evolução científica, né, a ciência traria resposta aos porquês da vida, da existência, qual é a razão de nós estarmos aqui, e o mundo ia experimentar um tempo de paz e prosperidade, né, e tal. E esse período ele culmina em 2 grandes guerras onde morre muita gente. A evolução científica, o abandono da fé, o abandono do divino, do sagrado, vai gerar, na verdade, né, guerras, morte, destruição. Então surge dali uma geração decepcionada com o divino e decepcionada com a ciência. Surge então essa geração pós-moderna que se volta para si. Quer saber? A razão da vida é ter prazer, né? Então esse é o fio condutor desse tempo em que a gente vive. Nós vivemos num mundo que defende a ideia de que felicidade está nas coisas que nós podemos ter e não nas pessoas que nós devemos ser, né? Então, na verdade, o mundo pós-moderno, ele defende que vida plena, vida feliz, consiste em dar prazer a si mesmo, sem restrições, sem medidas. Afinal de contas, é isso que vale a pena nessa vida. Goze o momento, carpe diem, aproveite a vida, porque essa vida é curta, essa vida passa muito rápido. Então dê a si mesmo o máximo de prazer que você puder, né? Então a gente vive hoje a geração da autoestima. É bonito hoje falar sobre isso, né? Ame-se a si mesmo, você tem que se amar, você tem que se gostar, porque se você não se amar, como é que você vai amar os outros? É claro que isso é uma verdade que é importante. A gente precisa enxergar o nosso valor pessoal, mas por trás dessa mensagem está incutida uma mensagem de egocentrismo, de egoísmo, que nos leva a vivermos vidas isoladas, né? Cada dia que passa, há pessoas que se preocupam cada vez mais e tanto, excessivamente, consigo mesmos, que não conseguem olhar para as necessidades ao seu redor. E isso é difícil, isso é muito ruim, e isso gera um mundo de pessoas deprimidas, de pessoas, né, frustradas, né? Vemos um tempo de frustração com a vida. Para esse mundo, para essa geração, a dor, o sofrimento, a tristeza, a escassez são sinônimos de fracasso. Se você está passando por um momento de sofrimento, né, qual é a solução dessa geração? Toma esse remédio aqui que você vai ficar bem, né? Então toma esse comprimidinho, um comprimido por dia, 2 por dia, 1 à noite, você vai dormir uma noite maravilhosa, né, e todos os seus problemas vão se resolver, né? Essa geração não consegue perceber que, na verdade, isso faz parte da vida, faz parte da nossa existência. O pacote da felicidade pós-moderna consiste em ter a capacidade de comprar tudo que você desejar. Então, se você tem recursos para adquirir todos os seus sonhos de consumo, se você, né, não se refreia no sentido sexual, dá satisfação a si mesmo, satisfação sexual a qualquer preço, né? E aí hoje tinha uma música de um músico brasileiro chamado Tim Maia, né? E o nome da música é Vale Tudo, né? E aí na música ele falava que vale tudo. E aí tinha uma parte, um trecho que dizia: só não vale dançar um homem com homem e nem mulher com mulher, o resto vale. Mas hoje em dia vale tudo, nem isso, né? Nessa restrição, né? Para essa geração o que importa é ser feliz. Se o meu desejo, né, prejudica os outros, pouco importa. O que importa é que eu não quero saber se é certo ou errado. Se eu estou feliz, é isso que é importante. Esse é o pensamento pós-moderno, né? E faz parte também do pacote do pensamento pós-moderno atingir o padrão de beleza, de estética que a sociedade impõe, né? Então, se a televisão mostra aquilo ali, bonito é isso, então eu vou fazer botox, vou fazer preenchimento labial, vou fazer aquela cirurgia plástica. E tem gente que vive a vida inteira juntando recursos, juntando dinheiro para fazer aquela cirurgia, porque acha que depois que fizer aquilo ali que vai ser feliz, que está tão infeliz consigo mesmo, com a sua autoimagem, porque na verdade é projetada, é vendida uma imagem de felicidade, do ter, do possuir, né, do dar-se prazer. E por isso
como eu falei aqui, cresce um número de pessoas frustradas com a vida. Pessoas frustradas com a vida porque esse padrão, ele é inalcançável para muitos, para a maioria, para quase a totalidade da população mundial. Esse padrão, ele é inatingível. Então cresce porque essas pessoas, o mundo, nós, vivemos perseguindo o prazer, o sucesso e o bem-estar para chegar ao final dessa estrada, dessa trajetória, percebendo que a nossa vida foi um eterno correr atrás do vento. Como dizia o filósofo Schopenhauer, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: a vida, presta atenção que isso é profundo. Schopenhauer ele falava assim: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ou seja, o que ele está dizendo, e que Schopenhauer dizia, é que a nossa vida e a vida moderna é essa constante frustração, porque a gente está sempre ansioso para obter alguma coisa. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Aí quando você casa, você vive o tédio de possuir, porque você casou, e aí aquilo era a razão da tua insatisfação, da tua frustração. E aí quando você decide dar aquele passo, se une àquela pessoa, não era bem isso que eu achava que era o casamento. Ele bate pelo sentimento, quer saber, eu estou precisando ter um filho. Aí você vive ali lutando para ter um filho. Quando engravida, finalmente o filho nasce. Minha vida era melhor sem esse moleque chato, chorando o dia inteiro, né? É a oscilação entre a ânsia do tempo. A gente está sempre ansioso, porque acha que está faltando alguma coisa, e quando eu obtiver aquilo, aí eu vou ser feliz. Só que quando a gente obtém aquilo, a gente experimenta o tédio de possuir aquilo que era o nosso sonho e parte atrás de uma outra ansiedade. É um eterno correr atrás do vento. E cresce, gente, a nossa frustração com a vida, porque cada dia que passa, essa geração, ela se nega a encarar a vida como ela é. E o que é a vida, João? O que é a vida? A vida é um conjunto de vitórias e derrotas, prazer e sofrimento, sucessos e fracassos, que vão acontecendo na nossa vida, às vezes de forma alternada, às vezes é vitória, 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 aí você acha, agora é só vitória, né? Aí daqui a pouco vem uma derrota, né? É sucesso, prazer, né? E aí a gente acha que não, agora sim a minha vida entrou nos eixos, mas daqui a pouco acontece uma coisa inesperada, que bagunça toda a ordem na nossa vida, e não tem mal nenhum nisso, gente. A vida é assim. A vida é essa oscilação entre bons momentos, momentos positivos, momentos de alegria e momentos de luta, de dor, de sofrimento, de perda. E esse conjunto de elementos que constituem a nossa vida é que vão moldando o nosso caráter, a nossa personalidade e fazendo de nós quem nós somos. Entende isso? E se você não entender isso a tempo, você corre o risco de oscilar entre a ânsia, né, e o tédio. E você vai viver essa vida, essa frustração, né, diária, de achar que não, a minha vida tem que ser perfeita. Mas na verdade não tem que ser. Isso faz parte do nosso processo, faz parte do nosso crescimento pessoal. É impossível viver uma vida sem enfrentar dor, sofrimento e tristeza. É impossível. E você que está buscando isso, olha, perca essa ilusão, perca essa esperança, porque esses elementos negativos que a gente considera, do nosso ponto de vista, né, esses elementos negativos da vida, eles são tão importantes, ou talvez mais importantes até, do que os elementos positivos da vida. Porque são nessas horas de dificuldade, é na hora do luto, é na hora da perda, é na hora da dor, que nós aprendemos a dar o verdadeiro valor, a consolação, o valor das amizades reais, verdadeiras, né? Às vezes está cercado de pessoas, e multidões de pessoas, quando está tudo bem. Quando eu estou na minha casa, tem possibilidade de dar churrasco todo domingo, fazer um churrascão, todo domingo, casa cheia, maravilha. Mas é na hora da perda, é na hora do luto, que a gente consegue identificar quem são os nossos verdadeiros amigos. É importante que esses momentos aconteçam.
Porque na consolação que recebemos nessas horas de angústia, aprendemos também a consolar os outros. Entende isso? Se eu não passo pelo vale, eu não vou ter a capacidade de compreender. Às vezes a gente compreende intelectualmente, mas existe uma distância entre a mente e o coração, né? Parece que é pequeno, mas na verdade só quem viveu aquela dor, só quem passou por aquela estrada do sofrimento, consegue compreender a fundo a dor do outro e tem a capacidade de consolar aquele que está passando pelo vale. Esses momentos são importantes na vida. É na derrota que a gente aprende o valor da humildade, que a gente aprende o sabor da superação. Porque quando você experimenta uma derrota, a gente às vezes tem que se reinventar. E aí às vezes você descobre capacidades que você nem sabia que estavam lá. É no momento da dificuldade que a gente aprende a partilhar, da escassez, a gente aprende essa importância da partilha e nós conseguimos então romper essa nossa bolha do egoísmo. E o cristianismo, gente, o cristianismo é uma chamada para que a gente possa viver nesse mundo real, com pessoas reais, enfrentando problemas reais, através da capacitação de um Deus que é mais real do que todas essas outras coisas. Entende? Quem vive sem Deus enfrenta tudo isso sozinho. E é muito mais difícil. Eu arrisco a dizer, é impossível. E eu falo isso hoje de experiência própria, gente. Hoje, quando eu falo com pessoas que estão atravessando por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eu experimentei na pele o que é isso. Eu vivi esse vale. E eu posso hoje olhar nos olhos dessas pessoas e dizer, olha, eu sei que você está passando, eu sei o que você está vivendo, mas eu também sei que sem Deus é impossível superar isso aí. É impossível atravessar esse vale, é impossível atravessar esse deserto. Deus ele nos capacita a enfrentar essas adversidades da vida. E o texto que a gente leu, que texto precioso, que texto maravilhoso. Esse texto vai ensinar para a gente algumas lições que a gente precisa aprender para a vida, para a gente viver. E esse texto aqui, então, ele fala de um período onde Jesus, depois de 30 anos de anonimato, vivendo como carpinteiro na casa do pai e da mãe, ali assumindo a profissão do seu pai, aprendeu ali com José, e ali depois daqueles 30 anos ali vivendo no seio familiar, Jesus decide que é hora de revelar-se ao mundo e dar início ao seu ministério. E como é que ele começa o seu ministério? Diz aqui o texto que ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E ele fala que é importante que isso aconteça para que se cumpra toda a justiça. E ele está se referindo aqui a Êxodo, no capítulo 29, não precisa abrir lá não, você pode depois ler em casa. Êxodo 29, fala sobre a consagração dos sacerdotes, e o início da consagração sacerdotal começava com uma lavagem completa. O sacerdote tinha que se lavar em água pura, corrente, límpida, depois se vestir com as vestes sacerdotais para dar início ao seu ofício sacerdotal. Então é exatamente sobre isso aqui que Jesus estava falando. Olha, para dar início ao meu ministério, eu preciso passar por esse ritual aqui, E João entendeu, falou, tudo bem, então vou te batizar, Então aqui ele passa pelas águas, e o texto fala que quando ele passa pelas águas, acontece algo especial. O Espírito Santo desce sobre o homem Jesus, Porque tudo que Jesus fez enquanto esteve entre nós, ele fez enquanto homem, capacitado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo seu Pai eterno, Então Jesus ele era 100% Deus, mas 100% homem. E ele precisava dessa capacitação para realizar todas as coisas que realizou. E diz aqui o texto que quando ele sai das águas, o Espírito desce sobre Jesus, e ele ouve dos céus uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que experiência linda, que experiência maravilhosa. Você imagina isso? Não precisa imaginar. Eu tenho certeza, se você é nascido de novo, se você é salvo, você já teve experiências semelhantes como essas aqui. Talvez você não tenha ouvido uma voz dos céus que dizia, meu filho amado,
eu tenho um prazer enorme em você. Mas sabe aqueles momentos assim que a gente está num culto e parece que Deus está falando com a gente? É Deus falando: você é meu filho amado, te amo demais, você é precioso, é preciosa para mim, né? Parece que o pregador está falando para você. Ou então você está ali no meio do louvor e uma frase que é cantada, de repente ganha um significado especial, aí você se derrama em lágrimas na presença de Deus. Era aquilo que você precisava ouvir naquele exato momento. É a voz de Deus dizendo que você é precioso, que você é preciosa, que você é especial. É Deus marcando você. Aquela conferência, lembra, que você participou, né, e que foi marcante, foi um divisor de águas na sua vida. Foi essa experiência que Jesus teve aqui. Ele foi marcado, ele foi selado para que pudesse enfrentar todos os desafios que viriam ao longo daqueles 3 anos a seguir. Mas diz o texto aqui, que na sequência desse evento extraordinário, né, você volta lá comigo, o texto diz, né, e ele ouviu uma voz, versículo 17, né, este é meu filho amado em quem me comprazo. E o que acontece logo a seguir? E a seguir, capítulo 4, versículo 1, a seguir foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Logo depois dessa experiência incrível que Jesus tem, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E aqui, queria partilhar com você a primeira lição de vida. Você tem que entender isso nessa manhã, de uma forma definitiva, para que você possa também enfrentar os desafios da sua vida. A primeira lição é que diante das dificuldades, todos nós atravessaremos desertos na nossa vida. Talvez você esteja atravessando um deserto aí agora, está passando por um vale que você não consegue compreender por que razão você está vivendo essa luta, essa dor e esse sofrimento. A primeira lição que você tem que aprender nessa manhã é que diante das dificuldades, eu e você precisamos compreender que nada escapa da soberania de Deus. Deus está no controle, Ele nunca perde o controle. Parece que às vezes, no nosso relacionamento com Deus, eu falando com algumas pessoas, eu acho que na mente dessas pessoas existe uma batalha pela sua vida acontecendo lá nos céus, entre Deus e Satanás, onde Deus está quase perdendo essa batalha pela sua vida. Está ali aquela luta, e que se não for a oração do pastor, né, Deus vai perder a batalha pela sua vida. Irmão, Deus é soberano. Amém. Entenda isso. Ele está no controle da sua vida, assim como estava no governo da vida do homem Jesus. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto, o mesmo Espírito. É importante a gente entender isso. O mesmo Espírito que proporcionou uma experiência tremenda para o homem Jesus minutos antes aqui, é o mesmo Espírito que vai levar Jesus para o deserto. E assim acontece muitas vezes com a nossa vida. O mesmo Deus que nos proporciona vitórias extraordinárias, maravilhosas, é o mesmo Deus que vai andar com a gente por esses vales da vida, que a gente precisa atravessar para o nosso crescimento pessoal. O apóstolo Paulo teve um tempo lá, ele fez a primeira viagem missionária, correu tudo bem, entre aspas, né? Ele passa por umas lutas, umas batalhas, mas colhe frutos maravilhosos, vidas ganhas, vidas salvas. Ele volta para Jerusalém cheio de alegria, dando um relatório para a igreja daquilo que tinha acontecido, e decide sair numa segunda viagem missionária, visitando aquelas mesmas igrejas. Mas o texto diz que na saída da viagem missionária, e ele não explica muito bem o que acontece, mas ele fala que na saída da viagem, o Espírito o resistiu. Ele queria visitar as igrejas da Ásia, e alguma coisa estava acontecendo que ele não estava conseguindo ir, não estava conseguindo sair dali, não sei o que era, qual era o problema. Mas aí numa noite ele tem um sonho de um jovem na Macedônia falando: vem para cá, a gente precisa de você. Então ele entende que aquela porta tinha sido fechada, não foi por Satanás, foi o próprio Deus que fechou aquela porta, porque ele queria que Paulo fosse para outros lugares. E às vezes isso acontece na nossa vida, portas que se fecham, né? A gente não consegue entender o porquê.
É porque Deus Ele tem preparado uma porta melhor para a gente. E às vezes a gente não consegue enxergar isso na nossa visão limitada da vida e dos processos de Deus. Nós temos a tendência de achar, muitas vezes, que se alguém está sofrendo, se alguém está passando por um deserto, é porque fez por merecer aquilo, né? Está colhendo o que plantou. Em muitos casos isso é verdade. Em muitos casos o nosso sofrimento ele é autoimposto. É autoimposto, é fruto de decisões erradas que a gente tomou. E a gente precisa então rever essas decisões erradas e voltar a fazer aquilo que é certo, voltar para o caminho correto. Mas muitas vezes e em muitos momentos, o sofrimento e o deserto não tem nada a ver com escolhas erradas que nós fizemos na vida. Tem a ver com o plano de Deus para aquele momento específico, para te ensinar uma lição importante. Jesus ele era o infinito Deus homem, Jesus ele era o Filho amado de Deus Pai, mas mesmo assim o Espírito o levou para o deserto, onde ele foi tentado por Satanás. O mesmo vai acontecer ao longo da vida. A mesma coisa vai acontecer comigo e contigo. Por quantos desertos você já passou? Quantos desertos você já atravessou? Quantas lutas, quantas dores, quantas perdas, quantas dificuldades? Eu quero dizer para você nessa manhã que até nessas lutas, nessas batalhas, nesses desertos, Deus estava e está e sempre estará presente ao seu lado. Entenda isso. Ele governa, Deus ele é um ser soberano. Entenda que obedecer a Deus, servir a Deus, ser cristão, não vai te livrar dos desertos da vida, porque o compromisso de Deus não é com o nosso conforto, o compromisso de Deus é com a transformação do nosso caráter para a glória dele. Ele está comprometido Ele te ama do jeitinho que você é, mas Ele quer que você seja como Jesus. Então Ele usa o deserto como escola para a gente aprender, para a gente crescer. No final de semana passado tivemos ali um final de domingo maravilhoso. Fomos lá a Sagres ver o pôr do sol. Que fim de tarde maravilhosa, né? Estava lá eu, Hugo, Kátia, Luiz, Lélia. A gente estava ali vendo o pôr do sol, observando a natureza, observando as aves, né? E aí o Hugo partilhou comigo uma coisa interessante, né? Que me levou a pensar, né? Ele falou, a gente observando as aves, né? Ali, um lugar muito bonito mesmo, ali na ponta de Sagres. E aí ele falando, né? Pô, João, ele vendo alguns passarinhos ali, né? Ele falou assim, tem um ninho de cegonha em frente à minha janela, em frente à minha casa. De vez em quando eu fico observando, né? E é interessante, né? Que o papai cegonha, a mamãe cegonha, né? Prepara o ninho, prepara aquele momento, o nascimento do seu bebê, né? Há todo um cuidado ali na preparação, e aí põe o ovo, né? Aquele período de chocar, né? Até o ovo eclodir. Passado um tempo, assim que o bebê nasce, né? Sai da casca do ovo, os pais alimentam, os pais cuidam. E ele falou, mas sabe o que é interessante? Quando ele chega a uma certa altura, né? Que ele tem que sair do ninho, mas os pais, desce um porrete nele para ele sair, né? Expulso ele de casa, né? Ele fala, no outro dia eu estava vendo lá, observando, né? E os pais bicando e ele ainda meio que desengonçado, caiu do ninho, não conseguia voar ainda, ficou ali um tempo, né? Aí conseguiu voar, voltou para o ninho. Quando voltou para o ninho, os pais deram uma ripa nele de novo para ele sair, porque é hora de voar, né? Houve o período do cuidado, houve o período, né? De preparar para o nascimento, mas chega a hora que é a hora do bebê voar. E muitas vezes Deus faz assim com a gente. E não é maldade no coração de Deus. Deus quer que a gente voe alto. Deus quer que a gente alcance altos níveis de espiritualidade. E às vezes, para a gente alcançar esses altos níveis de espiritualidade, é preciso passar pelo vale, é preciso perder algumas coisas. É preciso perder, às vezes, algum conforto. E quantas vezes a gente questiona isso, né? Eu queria que Deus voltasse a falar comigo como Ele falava lá no início. Né? Lá no início da minha vida cristã, quando eu estava recém-convertido, parecia que Deus falava mais comigo do que fala agora. Não, irmão. Ele continua falando igual. Mas naquele tempo, Ele dava ali na sua boquinha, né? Mas chegou um momento em que a gente precisa aprender a crescer, a amadurecer.
buscar o conhecimento. Agora você tem capacidade para manusear a palavra do Senhor como você não tinha antes. Deus fala através da palavra, através das experiências, através das circunstâncias da vida. Os desertos vão acontecer, vão passar na nossa vida, porque a gente precisa amadurecer. Dificuldades virão e a gente cria ilusões que não são reais. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: ser dizimista fiel, ser ofertante generoso, não vai livrar você de passar por turbulência na sua vida financeira. Não crie essa ilusão. Eu sempre fui, desde que me converti, tem gente que fala que o bolso é a última coisa que se converte, né? Quando eu me converti, o meu bolso foi a primeira coisa que se converteu. Eu já entendi, mas ali na semana seguinte, a necessidade de contribuir, né? Eu estava tão grato por aquilo que Deus tinha feito na minha vida, que eu precisava financiar a verdade. Entendi aquilo. E me tornei dizimista logo no mês a seguir. No mês seguinte, sempre fui dizimista fiel, sempre fui ofertante generoso, mas eu passei por vales na minha vida financeira. Atravessei dificuldades na minha vida financeira. Mas mesmo passando por várias dificuldades, eu não negociei esse princípio. É muito fácil ser dizimista fiel, ofertante generoso, quando você está ganhando 6 mil euros. Está ganhando 6 mil. É fácil. É difícil quando você está ganhando 600. É difícil. É o mesmo percentual, é a 10ª parte. Mas 10% de 6 mil, quanto é que sobra para você? E se você tirar 10% de 600, quanto é que sobra para você? Depois a gente faz essas contas, né? O desafio é permanecer sendo fiel nos momentos dos vales e das dificuldades. Entende isso? Você consegue compreender essa dimensão? Né? Deus não vai deixar, e o compromisso de Deus é não permitir que falte. Mas às vezes Deus aperta o cinto nessa área. Não é para saber se você será fiel, mas é para provar para você mesmo se você continua sendo fiel. Muito, um pouco. Educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor não vai nos ausentar de ter dificuldades com eles. Não vai. Você pode ter certeza disso. Mesmo educando, ensinando a palavra, você vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter ali, às vezes, uma adolescência difícil, né? Vai ter que lidar com algumas situações menos boas. Evitar o jugo desigual, se casar com alguém que pensa igual a você, que serve o mesmo Deus que você, não vai imunizar o seu casamento aos problemas conjugais. Eu estou junto com a Fabiane há mais de 20 anos que a gente está junto, 22 anos que nós estamos juntos, né? A gente pensa muito parecido em algumas coisas, mas ontem mesmo lá em casa tivemos um atrito, né? Isso acontece só na minha casa? Não. Isso acontece com todos os casais, né? Mesmo que você sirva a Deus, a gente cria essas ilusões que não são reais. Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, servia ao Senhor. O próprio Deus dá testemunho de Jó, mas isso não impediu que ele passasse por tudo aquilo que passou. E a gente tem a tendência de se relacionar com Deus como se Deus fosse uma entidade pagã, né? E como é que as entidades pagãs se relacionam com o homem? Você cumpre o ritual, você dá a oferenda, e a entidade pagã, ela tem que fazer aquilo que você está pedindo, não é? Lá no Brasil tem o candomblé, a umbanda, a macumba, né? E aí o que o pessoal faz lá? Vai lá para a entidade, e se você oferecer determinadas coisas, a entidade tem a obrigação de cumprir aquilo que ela, né, o acordo, o compromisso que vocês assumiram. Mas, irmãos, Deus não é uma entidade pagã. Cumprir rituais, oferecer sacrifícios, não amarra a mão de Deus para fazer aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Eu preciso aprender a obedecer a Deus e aos seus mandamentos, não para receber a compensação, mas simplesmente porque é certo. Ser dizimista fiel, ser ofertante generoso, eu tenho que ser, não porque Deus vai derramar bênçãos sem medidas sobre a minha vida, mas porque é melhor ser generoso do que ser avarento. Então eu entendo esse princípio e passo a ser dizimista fiel, ofertante generoso. E quando eu estou atravessando por dificuldades, eu vou continuar sendo dizimista fiel, ofertante generoso, porque é melhor ser generoso do que ser avarento.
Educar os meus filhos nos caminhos do Senhor é importante, né? Não para colher os resultados, mas porque o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, e essa é a melhor maneira de educar os nossos filhos, de acordo com a palavra de Deus. E ainda assim, a gente tem que entender isso nessa manhã, sabendo que Deus é soberano, Ele é o Deus que vai nos dar as vitórias, as alegrias, é o Deus que está coordenando, escrevendo a nossa história, e é o Deus que vai permitir que a gente passe pelos desertos da vida. Eu preciso entender então nessa manhã que mesmo que eu estiver obedecendo a Deus, eu enfrentar lutas, dificuldades, problemas, desertos, eu continuarei servindo a Deus e entendendo que nada escapa da soberania dEle. O profeta Abacuque, ele estava lá num momento difícil, ele estava diante da iminência, da invasão de um império estrangeiro sobre a sua terra, sobre a sua nação. Ele entendeu isso, porque Deus disse isso para ele. Houve um momento ali, logo no início do livro do profeta Abacuque, que ele consultando a Deus, ele fala: Senhor, até quando clamarei violência? E o Senhor não vai ouvir a minha oração. Então Deus se apresenta ao profeta Abacuque e fala: Abacuque, está vendo ali o império assírio? Então eles vão invadir a terra e vão destruir tudo isso aqui. E Abacuque fica atônito com aquela revelação de Deus. Isso acontece mesmo na história. O império assírio vem e é uma invasão violenta, agressiva, morrem pessoas, mulheres são violadas, e isso tudo acontece com a permissão de Deus. E você pensa que o profeta Abacuque ficou abalado com aquilo? No final do livro ele fala: Senhor, diante dessa revelação eu estou atônito, eu estou aterrado, mas eu declaro que ainda que não haja gado no pasto, ainda que não haja ovelhas no aprisco, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, eu continuarei adorando o Senhor, porque eu sei que o Senhor continua no governo, o Senhor continua sentado no trono, o Senhor continua sentado no trono da tua vida, meu irmão, minha irmã. Mesmo nos desertos das dificuldades, nas lutas, mesmo sendo fiéis, o Espírito Santo de Deus vai nos levar aos desertos, porque o deserto é a nossa escola, é o nosso campo de prova, onde nós somos aperfeiçoados para recebermos algo novo do Senhor. A segunda lição que eu aprendo aqui, e é interessante que, depois desse momento, que a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e diz aqui o texto, que depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, óbvio, teve fome. 40 dias e 40 noites, jejuando. E aí o que acontece aqui? No momento da vulnerabilidade, no momento da sua maior fragilidade, no momento em que Jesus estava ali faminto, vem o tentador aproximando-se e disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Sabe o que eu aprendo aqui? A segunda lição para a nossa vida é que diante dos desertos, porque a resposta de Jesus aqui é tremenda, né? Ele diz aqui no versículo 4, Jesus respondeu: Satanás, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? E aí há outras tentações aqui, né? O diabo ele vai e tenta, olha, pula daqui desse pináculo do templo, porque está escrito, ele usa a palavra, né? Está escrito, ele vai dar ordem aos seus anjos para que te guardem, né? Vai enviar aqui o Senhor, ele fala: não, mas está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que diante dos desertos da vida, nós, assim como Jesus, precisamos resistir à tentação de substituir a fé que nos relaciona com Deus pela fé que funciona. Deixa eu explicar melhor isso aqui. A tentação aqui, esse momento da tentação de Satanás, a tentação do diabo era forçar Jesus a negociar a sua posição de filho para a posição de funcionário. Entende isso? Jesus era o filho amado em quem o Deus Pai tinha todo prazer. Aí Satanás fala assim: se és filho de Deus, exige o teu salário, exige o teu pagamento, exige aquilo que é teu por direito. E a resposta de Jesus é:
eu sei que tudo que é do Pai é meu também. Se Ele quiser, Ele pode transformar essas pedras em pães, mas eu entendo que o sustento é necessário, mas mais importante do que o pão é a presença, é a palavra, é a companhia. E é interessante que ele fala aqui, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entende isso? É do relacionamento. O relacionamento com o meu Pai é mais importante do que o pão de cada dia. Olha isso. Aqui a tentação, e a tentação que a gente vive, a tentação que a gente experimenta, é exatamente essa nos momentos de vale, nos momentos de luta e de dificuldade. Em outras palavras, o que Satanás estava dizendo aqui é aquilo que a gente costuma ouvir. Quando a gente está atravessando um deserto, as pessoas sabem que nós somos cristãos, sabem que nós somos servos de Deus, e falam assim: cadê o teu Deus agora? Você não serve a Deus? Né? Então pede para o teu Deus mudar essa situação, mudar essa circunstância aqui, né? Essa era a tentação. Onde está o Senhor? De que adianta? Essa era a tentação. De que adianta ter fé se você está passando fome, se você está passando dificuldade? A tentação aqui era que Jesus substituísse a religião que religa, que conecta, com a religião de resultados. E essa é a tentação que a gente vive no tempo, nessa pós-modernidade. A religião que religa a nossa posição. Quando você entende a sua posição de filho, você entende que você precisa servir a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode dar. Entende isso? Você serve a Deus porque você está apegado ao caráter. Você conhece a Deus, o caráter de Deus, a personalidade. Então você sente prazer em estar na presença de Deus. E porque você sente prazer em estar na presença de Deus, nada mais importa, porque você está satisfeito em Jesus, entende? E quando você vive satisfeito em Jesus, independente das circunstâncias, independente de ter muito ou pouco, você está feliz com a vida, você está conectado à videira, e está servindo ao teu Deus. E era esse mesmo sentimento de Jesus. O verdadeiro filho, aquele que entende que é filho, entende que os fins não justificam os meios. Então você não toma atalhos para alcançar os teus objetivos na vida. Quem entende a sua posição de filho se preocupa com a ética, se preocupa em fazer o certo, né? Ainda que fazendo o certo, eu sei que se eu fizer o certo aqui, eu sei que se eu seguir o caminho do bem, eu vou sofrer, eu sei, mas é o certo. É o ético, é o correto. E eu, como filho, não posso negociar essa posição. Entende isso? Quem é filho de verdade se preocupa em melhorar o seu caráter dia a dia. Se preocupa com uma palavra que está ficando fora de moda, né? Santidade. Sabe o que é santidade? Separar-se. Só que não é separar-se no sentido de não conviver com. Entende? Às vezes tem um entendimento de santidade muito errado. Né? Santidade é viver na igreja, só dentro da igreja e com os irmãos da igreja. Você errou, errado. Santidade, né, é você separar-se como utensílio útil a Deus. E aí é ser santo no meio de um mundo pecador. É lá no seu ambiente de trabalho, convidaram você lá para uma festa de aniversário, né? Não vai ter nenhum cristão lá, só você. Então é lá que você tem que estar, dando testemunho, né? Mostrando que é um verdadeiro servo de Deus, aproveitando as oportunidades. É assim que um filho de Deus vive, é assim que um servo de Deus vive, né? Sendo sal e luz aonde? Nas trevas. É assim, esse é o nosso papel no meio da humanidade. Mas a religião que funciona, né? A religião de resultados não está muito preocupada com isso. A religião dos resultados, a posição de funcionário de Deus, né? Porque tem gente que vive na igreja e segue essa tentação aqui do maligno, de viver como um funcionário, né, do Senhor. E aí o funcionário de Deus, ele não consegue ver a vida além de si mesmo, né? É aquela pessoa egoísta, egocêntrica, está só preocupada com seus objetivos, está preocupado em vir à igreja, né, e não consegue entender por que Deus não lhe dá aquela bênção, né?
e vive frustrado com Deus. Por que Deus não faz isso? Né? Não consegue servir a Deus, só consegue servir a Deus quando está tudo bem. Quando está tudo mal, né, fica chateado, fica aborrecido, nem para a igreja não vem mais, né? Fica de mal com Deus. São os filhos mimados, né? São os crentes que fazem birra quando não recebem aquilo que querem. Essa não é a posição de filho, né? O filho de verdade, ele entende, ele é maduro o suficiente para compreender, né? Assim como Jó, a mulher de Jó chega para ele e fala assim: perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que Jó fala para a mulher? Mulher, tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberemos também o mal, né? E diz que em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. E é assim que nós devemos viver a nossa vida, é assim que vive aquele que entende a sua posição de filho. Agora, o que é interessante aqui, que Jesus, ele diz, olha como é que ele, né, a resposta que ele dá é: mas Satanás, não só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus não tira, né, da equação, ele não coloca de lado a equação a importância da provisão, dos bens, das bênçãos. Ele fala, isso também é importante, porque ele está dizendo aqui que o pão de cada dia também é importante. A gente não deve viver alheio às ambições materiais. A gente pode tê-las sim, mas elas não têm que ser o objetivo da nossa busca, da nossa conexão com Deus. O pão de cada dia não deve ser a razão que nos traz aqui a esse lugar. Tem que ser o pão da presença. E quando buscamos a presença, quando buscamos a intimidade, quando buscamos o relacionamento, consequentemente receberemos a provisão do Senhor. Entende isso? E a terceira e última lição, para a gente terminar. Nos versículos 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor adorarás, e só a Ele darás culto. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Terceira e última lição, para a gente sair daqui hoje, né, e viver a vida que Deus tem para nós. Diante dos obstáculos da vida, diante das lutas, diante dos desertos, resista à tentação de inaugurar o teu reino sem a cruz. Resista a essa tentação. A proposta de Satanás, qual era a proposta do diabo aqui? Eu sei que você veio inaugurar um reino, Jesus. Olha a jogada, né? Eu sei disso. Já desde muito tempo, desde a queda, né? Quando lá no Jardim do Éden, eu já sabia, né? Me foi revelado lá, eu ouvi, eu estava lá, né? Eu estava lá na serpente, eu ouvi, né? O juízo, e sei que viria um que pisaria minha cabeça. Eu sei que você veio para inaugurar um reino. Eu conheço um caminho mais fácil. Eu tenho um atalho, um modo que você não precisa sofrer. Você não precisa ir à cruz. Basta que você se prostre e me adore, e eu vou dar esse reino para você. Essa era a proposta do inimigo. Sempre vai existir um caminho mais fácil. Sempre vai existir um caminho mais fácil para inaugurar o seu reino na terra. Você entende isso? Sempre existirá um caminho mais fácil para inaugurar o seu reino na terra. Mas se você quer entrar no reino de Deus, se você quer viver no reino de Deus, tem que ser do jeito de Deus e não do seu. E qual é o jeito de Deus? Mais à frente Jesus vai falar aqui em Mateus no capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus diz assim: entrai pela porta que é estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por essa porta e por esse caminho, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Inaugurar o reino sem a cruz é lutar com as minhas armas, sem depender de Deus, para obter o meu sucesso. Às vezes eu quero inaugurar o meu reino, eu tenho sonhos, né?
E aí eu sei que fazendo do jeito de Deus, porque o jeito de Deus às vezes envolve uma dose elevada de abnegação, negar-se a si mesmo, altruísmo, se sacrificar em favor dos outros. O jeito de Deus, o caminho de Deus é assim, muitas vezes. E aí eu preciso negociar. Eu acho lindo, sabe o que eu acho lindo? É a maneira como Jesus resume a lei. Aquela passagem que chega um homem e fala assim: qual é o maior mandamento? Aí Jesus fala: o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o entendimento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o outro na mesma medida e na mesma intensidade como eu me amo. Sabe o que isso implica na prática? Eu já falei isso aqui outras vezes. Amar o próximo como a mim mesmo significa que, quando eu estou diante de uma decisão, eu preciso fazer uma escolha. E aí, essa escolha implica: se eu seguir por esse caminho, eu vou me beneficiar, mas vou prejudicar esse grupo de pessoas aqui. E se eu seguir por esse caminho aqui, essas pessoas serão beneficiadas, mas eu não experimentarei muito benefício. Amar o outro como eu amo a mim mesmo significa escolher esse segundo caminho, porque eu entendo que essas vidas são tão preciosas quanto a minha. A vontade delas é tão preciosa e tão especial quanto a minha. Então eu sacrifico aquilo que beneficia apenas a mim para beneficiar os demais. E não foi isso que Jesus fez por mim e por você? Ele entregou a sua própria vida em favor da nossa salvação. Ele podia estar lá no céu, olha aí que maravilha. Precisava vir, sofrer, morrer na cruz. Mas não, antes ele se esvaziou, assumiu a forma humana, se humilhou por amor de mim e de você. E é isso que ele espera de mim e de você. Você entende isso? Escolher o caminho de Deus, escolher o jeito de Deus, muitas vezes vai envolver isso, vai envolver enquanto pai, você enquanto mãe, escolher o caminho mais fácil, significa escolher o caminho da repressão, ou o caminho da indiferença, Você deixa lá o teu filho na frente do computador, deixa que a internet cria ele, porque eu não tenho tempo de educar. Deixa que a internet educa, porque eu estou ocupado em edificar o meu reino pessoal. Eu tenho que conquistar os meus objetivos. Eu tenho que ser bem sucedido na minha vida profissional, E aí a gente está tão focado em edificar o nosso reino pessoal que esquece daquele outro ser que é tão importante, daquela bênção, da herança que Deus me deu. O caminho mais difícil é o caminho do diálogo com os nossos filhos, é o caminho de passar tempo, é o caminho de investir neles. Esse é o caminho de Deus, essa é a maneira de Deus para educar os nossos filhos. Tem pais que estão tão preocupados com a edificação dos seus reinos, eu fico tão triste com isso, e deixam de perceber e perdem às vezes momentos tão especiais, tão importantes, perdem tempo precioso, podiam estar ali discipulando, ensinando os filhos no caminho do Senhor, trocando tanta coisa, recebendo também tanta coisa. Existem maridos, existem esposas que estão tão preocupados com a edificação do seu reino pessoal, que deixam de investir no seu casamento, no seu relacionamento, e depois não conseguem entender por que as coisas não dão certo. Existem crentes, cristãos, que estão tão ocupados em edificar o seu reino pessoal aqui na terra, está preocupado, não, eu preciso trabalhar muito para atingir aquele meu objetivo, para comprar aquele carro, aquela casa, fazer aquela viagem. É pecado isso, João? Claro que não. Claro que não. Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, E a gente teve uma divergência nesse aspecto, nesse ponto, E ela mostrou para mim, olha, mandou uma mensagem que lá no Copacabana Palace, um hotel famoso lá do Rio de Janeiro, pequeno almoço, R$200 por pessoa. E ela, eu jamais gastaria R$200 num pequeno almoço por pessoa, porque tantas pessoas passando fome no mundo, e eu vou gastar R$200. Eu falei assim, mãe, eu também concordo. Eu aqui em Portugal tomei meu pequeno almoço no Pingo Doce, pago €1, estou fazendo propaganda não,
meu pingo doce, €1 e pouquinho, você come lá um pão com manteiga, uma meia de leite, maravilhoso. No meu dia a dia, né, eu tomo meu pequeno almoço lá, mas de vez em quando, um luxo, a gente merece. Trabalhou, se esforçou, né? Mas é claro que a gente precisa equilibrar, né? Não é só viver de forma extravagante. De vez em quando a gente se dá esses luxos e esses prazeres, né? Para matar essas vontades, mas ao mesmo tempo a gente também tem que aprender a ser generoso e doar para quem precisa, né? A gente tem que aprender a encontrar esse equilíbrio, mas tem cristãos que estão tão ocupados na edificação dos seus reinos pessoais que abandonaram a edificação do reino de Deus. Outra coisa que você podia fazer aqui nessa igreja local, né? Mas não sobra tempo, né? E não sobra tempo às vezes porque a gente está ocupado com o nosso reino, né? E esquece de que o mais importante, Deus nos chamou para que possamos fazer a vontade dele aqui na terra. Sempre haverá um caminho mais fácil para fazer prevalecer a sua vontade, mas que a minha oração, que a sua oração hoje seja: que venha o teu reino e não o meu, que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, que você entenda que nos desertos da vida nada escapa da soberania de Deus. Deus continua no controle. Resista à tentação de substituir a fé que nos relaciona pela fé que funciona, e resista à tentação de inaugurar o teu reino sem a cruz. E caminhando desse jeito, caminhando dessa forma, né, a gente vai estar vivendo na presença de Deus, lutando contra esse pensamento desse mundo pós-moderno e vencendo todos os desertos que ainda virão, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nessa manhã? Eu não sei quais são os seus desertos. Talvez você esteja vivendo um deserto hoje. E você está perguntando assim: Deus, por quê?